Era ou algum tipo de entrevista ou era como um testemunho congressional, eu esqueço o que era, mas Leon Panetta basicamente disse que você sabe, ele era o ex-chefe da CIA. Ele dizia, sim, uma hora teremos que voltar ao Afeganistão de qualquer forma. Sabe, ele não explicou o porquê, obviamente, mas se você perguntasse a ele, ele falaria sobre terroristas, sobre liberdade, sobre democracia, sobre mulheres e meninas. Esse era o tema principal na época em que eles estavam se retirando. Mulheres e meninas, não é? Eu acho que nada disso se sustenta mais, de verdade. Eu acho que todas essas justificativas, não possuem mais credibilidade alguma. O Talibã já demonstrou que eles são perfeitamente capazes, que eles são capazes de expulsá-los de lá. Eu acho que a situação mudou de forma muito, muito drástica. China, Rússia, Índia, Irã, todos estão construindo uma nova arquitetura de segurança, estão desenvolvendo a OCS. Acho que vai ser impossível, e se eles chegarem ao Afeganistão, se de alguma forma ocuparem a base aérea de Bagram novamente, bem, eles serão assediados e sabotados por todos os lados, não vai dar certo. Eu acho que eles estão perdendo o controle sobre a massa terrestre eurasiana. Eles estão perdendo sua influência e agora estão buscando todas as medidas desesperadas para tentar recuperar essa influência e essa hegemonia, mas acho que é irrealista. Você sabe, isso é o que eles realmente desejam, mas eu duvido muito que eles ainda tenham a capacidade de fazer com que isso aconteça. Alex, você mencionou depois no rescaldo do 11 de setembro, sabe? Você se lembra da sociedade, da União Europeia, sabe? A opinião pública naqueles dias estava toda unida. Eles queriam, sabe, ir contra o inimigo. Hoje, os Estados Unidos já não estão mais lá. Você vê não só na mídia, muitas mudanças aconteceram, mas no Congresso você tem Thomas Massie, outras pessoas se manifestando e falando sobre isso. Não há sentido em, sabe, expandir e expandir. Você sabe, olhando para as bases militares dos Estados Unidos, quais foram os benefícios dessas bases militares? Mais de 800 bases militares. E eles são simplesmente, sabe, se eles entrarem em guerra, por exemplo, com o Irã, eles serão alvos muito fáceis para o exército iraniano. Como eles seriam úteis para os Estados Unidos? Isso não faz sentido. Olhe o que a China está fazendo. Sim, você está absolutamente certo. E eu penso que não só os Estados Unidos enfraqueceram e a sua opinião pública, sabe? A opinião pública já não apoia mais essas coisas, mas eu também penso que os países da região, a confiança deles, a sua própria confiança, cresceu bastante. Sabe, porque há 20, 25 anos, ninguém se atrevia a desafiar os Estados Unidos. Todo mundo tinha pavor dos Estados Unidos. Bem, agora, sabe, o Talibã provou que pode derrotar os Estados Unidos no Afeganistão. E os iemenitas provaram que eles podem derrotar os Estados Unidos. O Irã provou que pode encarar o grande gigante e fazê-lo piscar. E assim, eu acho que eu acho que é apenas uma esperança vã dessas oligarquias governantes que estão de fato perdendo agora e perdendo de uma forma bem feia. Eles ainda têm muita influência. Eles têm muita influência. Tipo, sabe, qual era? Uns 10 dias atrás, o novo projeto de lei da NDA foi aprovado, as alocações militares. Sim, o projeto de lei de dotações para a defesa nacional, o NDA, e o Congresso votou e aprovou o projeto de lei para isso proíbe a administração Trump de retirar as tropas da Europa, porque Trump queria de fato fazer isso, mas o Congresso tornou impossível para ele fazê-lo. Então você percebe que dentro da própria administração americana ainda existem muitos interesses conflitantes. E eu penso que os interesses estabelecidos, sabe, Wall Street e os clientes corporativos que, a propósito, são os únicos beneficiários de todas essas bases militares pelo mundo,
eles ainda têm o domínio sobre o poder legislativo. Então, sabe, o Congresso sempre vota no que bem entende e, sabe, Trump pode querer fazer isso e aquilo. Ele só pode agir através de decretos executivos. Mas esses, sabe, eventualmente, se ele não ganhar as eleições de meio de mandato e se ele não, sabe, se não tiver mais 4 anos, talvez, sob J.D. Vance ou algo do tipo, eles podem reverter todas essas reformas do Trump e tudo o que ele está tentando fazer e voltar a se alinhar com, você sabe, com os europeus para tentar preservar o império globalista. Sim, fico muito feliz que você tenha trazido à tona o caso do J.D. Vance, porque se você quiser, sabe, se você quer que J.D. Vance ou alguém como ele seja o próximo presidente dos Estados Unidos, você tem que preparar a base, o fundamento para isso, sabe? Até agora parece que o movimento MAGA, por causa do que Donald Trump está fazendo no Oriente Médio, né, o que Donald Trump está fazendo no caso da Venezuela, essas pessoas não estão felizes com essas políticas. E as coisas estão ficando tão esquisitas, não é? Vejam só o que o Donald Trump disse ontem a respeito da Venezuela, Alex. Terras, direitos de petróleo, tudo o que possuíamos, eles nos tiraram, porque tínhamos um presidente que talvez não estivesse atento. Mas eles não vão fazer isso, nós queremos de volta. Eles tomaram nossos direitos de petróleo. Tínhamos muito petróleo lá. Como sabem, eles expulsaram nossas empresas e queremos de volta. Há tanta ignorância quando se trata da Venezuela. E ele, de alguma forma, não entende que se for nessa direção, se for para a Venezuela, será o fim. O fim para o seu movimento, para o MAGA, para tudo o que eles queriam que a administração Trump fizesse por eles. Sim, eu concordo plenamente, Nima. E você se lembra quando conversamos há alguns meses, falamos sobre o Irã e toda aquela ideia de iniciar uma guerra para mudar o regime contra o Irã. E por um tempo parecia que eles realmente iriam fazer isso, porque estavam trazendo todos aqueles bombardeiros estratégicos para Diego Garcia e o aeronaves, porta-aviões e todas essas coisas. E eu pensei que isso é tão estúpido a um nível inacreditável que não consigo acreditar que eles vão seguir em frente com isso. Agora, tenho que dizer que estou completamente sem saber o que pensar sobre o que diabos eles estão fazendo na Venezuela, porque para mim, novamente, isso parece tão estúpido a um nível inacreditável. Eu não consigo entender por que o Trump estaria fazendo isso. E então, Certo, então, o documento da Estratégia de Segurança Nacional, ele afirma que está defendendo a doutrina Monroe e todo esse tipo de coisa. E, portanto, isso talvez possa oferecer uma explicação. Mas ainda assim é algo extraordinariamente estúpido, porque, sabe, vocês estão se preparando para as eleições de meio de mandato, que são, na prática, a principal prioridade para a administração Trump. Vencer as eleições de meio de mandato é o objetivo principal. Então agora vocês vão e correm o risco de um dos seus navios ser afundado no Caribe. Talvez centenas de militares sendo mortos nas selvas da Venezuela, e mesmo que você conseguisse promover uma mudança de regime na Venezuela, o que aconteceria 100% é que você teria uma insurgência muito, muito grande. E qualquer regime que você colocasse lá em Caracas não teria um único dia de paz, você teria a Guatemala 2.0. Haveria um massacre em massa. Seria a Líbia 2.0. Um Estado falido na sua vizinhança. Foi por isso que o povo americano votou? Será que é por isso que alguém votaria nas próximas eleições de meio de mandato? Eu não consigo ver isso. E aí, sabe, se você acabar tendo muitas baixas e navios afundados, e aí talvez você até perca a guerra. Quem sabe? Porque, sabe, você não conseguiu ter sucesso contra o Talibã. Vocês não conseguiram ter sucesso contra o Iêmen? O que é que os faz pensar que vocês vão conseguir ter sucesso contra o Maduro na Venezuela? Quer dizer, o Maduro pode até ser um líder fraco, mas, sabe, os venezuelanos se lembram muito bem de quando eles tiveram o outro presidente, sabe? Tipo, eu acho que o Trump estava se referindo ao Carlos Andrés Pérez ali, que era um cara da CIA. 80% dos venezuelanos viviam abaixo da linha da pobreza, apesar de todo o petróleo que eles têm, e os direitos do petróleo, você
O quê? Como se você tivesse comprado isso de forma justa e honesta para o benefício do povo venezuelano. Ninguém acredita nisso na Venezuela. Então, você, com 100% de certeza, terá uma grande insurgência que vai te assediar como o Talibã os assediou. E então, talvez você terá que partir, de novo, derrotado, depois de gastar trilhões e quem sabe quantos milhares de militares americanos. Sendo assim, isso não faz sentido algum, de jeito nenhum. E eu tenho que dizer uma coisa. Eu penso que o Trump, você sabe, quando ele faz esses comentários tão imbecis, ele está se dirigindo a certas bases eleitorais em seu país, que ele precisa apaziguar, pelo menos por enquanto. Senão eu teria que considerar que o Trump é um idiota e eu realmente não acredito que ele seja um idiota. Eu penso que, sabe, ele e as pessoas de quem ele se rodeia são na verdade, muito, muito inteligentes. Eles compreendem o que está a acontecer. E para se fazer algo tão estúpido, tem que haver alguma outra explicação para isso. Tivemos, Alex, um ataque violento envolvendo um pai e o seu filho lá na Austrália, especificamente em Bondi Beach. E o que eles estavam fazendo era atacar a comunidade judaica que vive lá. E, na minha opinião, Pose, isso foi, Pose sabe, um dos maiores presentes para Netanyahu. E porque Netanyahu está a tentar dizer que a política por parte do governo australiano e de alguns governos europeus em relação ao Estado palestiniano está errada, sabes? Que isso quebraria o antissemitismo e tudo mais. Este ataque simplesmente jogaria a favor de, sabes, para o benefício de Netanyahu e da sua administração. Quando se fala desse tipo de situação, sabe, o que está acontecendo em Gaza, você sabe o que está acontecendo por lá, a situação. Está chovendo, sabe, as pessoas não têm absolutamente nada, sabe? E, ao mesmo tempo, você observa com todo aquele sofrimento em Gaza, sabe? Você percebe que algo que acontece na Austrália acaba por desviar completamente todas as atenções para o que está se passando lá na Austrália. Qual é a sua opinião sobre toda essa situação, sobre este caso? Bem, eu penso que isto vai acabar por se revelar um presente muito, muito mau para o Netanyahu, exatamente pela razão que você mencionou. Eu vejo que já há muitas pessoas que estão muito desconfiadas de Israel, porque elas estão... É muito fácil para eles, depois de tudo o que vimos, acreditar que a inteligência israelense realmente orquestrou isso. E até, sabe, tipo assim, havia pessoas que analisaram as buscas no Google, que antes mesmo do tiroteio ter acontecido, estavam pesquisando por Bondi Beach e estavam pesquisando o nome deste atirador, que depois se revelou ser um hindu com um passado bastante interessante na forma como ele foi treinado e tudo mais. Então, a história toda cheira a um ataque de falsa bandeira. E então, você se pergunta, ora, quem organizaria um ataque de falsa bandeira como esse? E ao longo dos meses, no passado, vimos que Netanyahu tem falado bastante sobre a Austrália e tomado medidas ativas para mudar a posição australiana em relação à Palestina, em relação a todas essas questões. Então, existe uma grande desconfiança e eu penso que com o passar do tempo, sabe, como no caso do assassinato de Charlie Kirk, sabe, eles queriam incriminar um atirador solitário e transformar aquilo num desenvolvimento positivo para Israel, mas eu acho que isso completamente saiu pela culatra. E eu suspeito que este também vai ter um efeito bumerangue. É o que claramente se percebe quando se vê online como as pessoas estão a discutir, sabe? É como se tivesses uma notícia e depois lês os comentários e tens de rolar muito para baixo antes que encontres alguém que acredite na história oficial. Então, eu acho que, pausa, sabe? A grande maioria das pessoas já não é mais tão ingênua como antes. E então, pausa, você sabe, a mídia está fazendo o seu trabalho, mas ninguém mais acredita na mídia. Então, eu realmente não acredito que eles sejam capazes de controlar a narrativa por muito mais tempo. E por isso vai acabar sendo um presente que eles, no final das contas, vão se arrepender amargamente. Netanyahu, Alex, na minha opinião, um dos objetivos fundamentais com este ataque seria o de Israel tentar transmitir a mensagem
de que as pessoas que atualmente residem em Israel estão em maior segurança do que os judeus que se encontram fora das fronteiras de Israel. E isso poderia, de alguma forma, ajudar o governo, a administração de Netanyahu. E para encerrarmos esta sessão, você acha que o governo israelense está em uma posição realmente melhor com esses tipos de ataques? Ou se esses ataques são, afinal de contas, você mencionou como a opinião pública está ciente do que é a verdadeira realidade. Eles não acreditam, eu não sei se eles conhecem a realidade, mas eles não acreditam na narrativa oficial, na forma oficial de, dizer o que está acontecendo. Como você enxerga, ou qual é a sua visão sobre toda essa situação com Israel? Como eu acho, Nima, que Israel não apenas perdeu um apoio muito considerável e significativo por parte do público ocidental, em particular nos Estados Unidos, inclusive entre os conservadores. Tenho a impressão de que Israel também perdeu um apoio muito substancial da própria comunidade judaica, porque eles veem que estão sendo difamados e maculados por todas as ações que estão sendo tomadas contra o povo palestino. E eles não querem isso, eles não querem se ver como reféns de uma cabala, que é extremamente fanática e criminosa, que está atualmente no poder em Israel neste momento. Eu acho que muitos judeus estão procurando se dissociar. E eu vejo cada vez mais comentários, especialmente de judeus mais jovens, que estão dizendo: vocês não estão fazendo isso em meu nome, eu não apoio isso. E eu presumo que haverá muitos deles. Eu tenho visto eu até ouvi algumas vozes de judeus australianos, praticamente expressando as mesmas preocupações. Então, eu acho que, no geral, eu estou realmente publicando no meu Trend Compass um relatório hoje sobre uma mudança tectônica acontecendo no Oriente Médio agora. E que provavelmente estamos nos aproximando daquela famosa profecia de Henry Kissinger, proferida por ele em 2012. Mas o que ele afirmou, literalmente, foi: daqui a 10 anos não haverá mais Israel. E agora estamos entrando em uma fase em que Israel está em rota de colisão com a administração Trump. Não está tanto nas notícias, mas está acontecendo porque os israelenses estão atacando de forma cada vez mais violenta o enviado do Sinaim na Síria, Tom Barak. E Trump disse, Barak disse a um jornalista australiano, o C.J. Wellerman, que possui um excelente canal no YouTube, que Trump teria dito a Benjamin Netanyahu: você recua ou então haverá consequências. Não sei exatamente o que mais, mas os israelenses estão muito, muito preocupados com uma mudança na política sob a administração Trump. E eu tenho dito já há um tempo considerável que, se eu fosse um sionista, eu não confiaria no Trump de forma alguma. E eu acredito que isso agora está se tornando realidade. Sim, muito obrigado, Alex, por ter estado conosco hoje. Sempre um prazer, Nima. Muito obrigado pelo convite e nos vemos na próxima ocasião. E um Feliz Natal. Feliz Natal para você também.